Fala galera de todo o Brasil, estamos aqui mais uma vez no nosso canal para tentar ajudar você a conquistar aquele conteúdo matemático que você tem dificuldade. Nosso alvo de hoje é resolver uma questão do Pedro II de acesso do nono ano. O assunto, que nós vamos trabalhar é o assunto de áreas de figuras planas. Esse assunto ele é recorrente, em todas as provas de ensino fundamental e médio. Então, todo concurso que você for fazer em torno do ensino fundamental ou do médio e todos também concursos militares, sempre vai ter uma questãozinha para trabalhar com o assunto de áreas. Dentro dessa resolução de áreas, nós trabalharemos com um conceito de trigonometria também, assunto recorrente nas militares e nas escolas técnicas. Então, vem comigo, vamos construir esse conhecimento juntos. Falando sobre a questão foi uma questão de 2014 que dizia o seguinte: certo fabricante vende biscoitos em forma de canudinhos recheados. Aquele biscoitinho que a gente bota no açaí, aquele canudinho. A gente já está até acostumado a ver aquela caixinha com formato diferente, de diversos sabores. A caixa em que esses biscoitos são vendidos tem a forma de um prisma hexagonal, ou seja, base embaixo igual à base de cima e uma conexão entre essas duas bases, as duas bases iguais. Então, um prisma. Isso não vai fazer muita grande diferença na questão, mas é mais por conhecimento mesmo. A parte de cima da caixa tem o formato de um hexágono e as medidas estão indicadas na figura. Então, você está vendo aí, que nós temos a caixa e aqui é a caixa destrinchada, só a parte de cima dela ou a parte de baixo, já que nós já falamos que elas são iguais, beleza? A ideia que ele quer considerando a aproximação de 1,7 para o raiz de 3, ou seja, se aparecer um raiz de 3 na conta, nós vamos utilizar o 1,7 ao invés do raiz de 3, beleza? Ele quer a área da parte de cima dessa caixa em centímetros quadrados. Lembrando que se a gente está trabalhando com área, a medida tem que ficar elevada ao quadrado. Beleza? Então, como está tudo em centímetro, todas as unidades estão em centímetros, ficará centímetros quadrados. Então, aí, olhando para essa figura aqui, ele quer que a gente calcule a área dela. Então, como é que a gente faz para calcular essa área? Você visualiza que aqui, no meio, você tem um retângulo ou um quadrado. Se eu quisesse pintar isso aqui, você teria ou um retângulo ou um quadrado, essa área central. E aqui nas duas pontas você tem um triângulo. Para fazer a área de quadrado ou retângulo, a gente ainda não sabe qual é, porque aqui é 9, porém eu não sei o outro lado. Então, eu vou tentar descobrir esse outro lado para saber se é um quadrado ou um retângulo, e assim eu faço a área pelo menos do meio. E aí vou depender depois de calcular a área desses dois triângulos que são iguais. Beleza? E aí como é que a gente faz para encontrar a medida desse lado aqui? Vou ter que usar um pouquinho de trigonometria, como eu falei. Olhando para esse triângulo, repara que ele me dá um ângulo. Os dois lados são iguais desse triângulo. É um triângulo que a gente chama de isósceles. Então, se esses lados são iguais, quando eu traço uma reta daqui até aqui fazendo 90 graus, eu tenho que esse ângulo de 120 vai ficar dividido em dois ângulos iguais. Na verdade, isso aqui vai fazer o papel da bissetriz e da mediana. Vai cortar em dois pedaços iguais essa estrutura e essa. Vão ficar divididas ao meio, já que o triângulo é igualzinho. E vai cortar o ângulo no meio. Logo, se vai cortar o ângulo no meio, esse valor aqui é de 60 graus. Beleza? Então, vou tentar pegar esse triângulozinho aqui e vou transportar para cá para a gente trabalhar melhor. Então, eu tenho esse triângulo aqui, que tem um ângulo reto, que tem um ângulo de 60 graus e que sua hipotenusa mede 4. Lembrando, quer saber quem é a hipotenusa? Pega o ângulo de 90 e faz uma setinha para frente. Quem tiver de frente é a sua hipotenusa, beleza? Então, o 4, fazendo a setinha, você tem que ele vai ser hipotenusa. Para esse ângulozinho aqui de 60, esse cara que está aqui, de frente para ele, se você fizer uma seta também para frente, você vai ter sempre o cateto oposto. Então, o ângulo que você está trabalhando, é só fazer uma setinha para frente
que para frente desse ângulo você tem o que a gente chama de cateto oposto. E quem não é hipotenusa? Já que a hipotenusa está de frente para o 90, esse cara é o cateto oposto, o outro só pode ser o cateto adjacente. E aí nós vamos tentar, através da trigonometria, encontrar tanto o cateto oposto quanto o cateto adjacente. Vou chamar esse cateto oposto de x, poderia ser qualquer letra, só para representar o desconhecido, e o cateto adjacente de y. E aí vou usar a trigonometria com as funções de seno e cosseno, beleza? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Se eu quiser a função seno, né, o seno do 60, ele vai ser igual cateto oposto sobre hipotenusa, é a formulazinha do nosso seno sobre a hipotenusa. Olhando, né, para o valor do seno, o valor do cateto oposto e da hipotenusa inserindo os dados, aí lembrando daquela tabelinha trigonométrica, quanto é que vale o nosso seno do 60, né? A gente tem que ter aquilo ali bem memorizado, certo? O seno de 60, ele é o raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto eu não sei. E a hipotenusa é o 4. Posso fazer uma simplificação se eu quiser, cortando esse aqui com esse aqui. 4 dividido por 2 é 2. Passa esse 2 multiplicando cruzado. Esse 1, né? Já que eu dividi, vai ficar 1. 1 vezes x é x. E o 2 vezes o raiz de 3 é o 2 raiz de 3. Beleza? Então já achei quem é o meu cateto oposto. Tá aqui, guarda ele. Outra informação que eu vou tentar encontrar é quem é o meu cateto adjacente. E aí eu vou trabalhar com cateto adjacente e hipotenusa. Então eu vou ter a função cosseno do 60 é o cateto, né, adjacente sobre a hipotenusa. E aí como é que ficaria a nossa conta? O cosseno de 60, mais uma vez, você tem que saber aquela tabelinha, né? Então, cosseno do 60 é o meio. O cateto adjacente a gente chamou de y. E nossa hipotenusa nós sabemos que é 4. Mais uma vez eu consigo fazer aquela simplificação, correto? Então, ó, dá para dividir de novo por 2. E aí, y vezes 1 é y. E 2 vezes 1 é 2. Agora, eu já tenho todos os dados daquele desenho, né? Eu vou dividir ele em 2 só para a gente avaliar melhor o que nós já construímos, certo? Então, nós já construímos esse tamanhozinho aqui, certo? Que foi o 2 raiz de 3. E esse pedaço aqui, como ele é igual, também é 2 raiz de 3. Ou seja, se eu quiser fazer a área do retângulo, transportando aquele retângulo para cá, a gente tem esse lado medindo 4 raiz de 3 e esse lado aqui é o nosso 9. O 9 que está em cima é igual ao 9 que está embaixo. Beleza? Até aí? Tranquilo? Então, já tem como calcular essa área. Quanto é que vale essa área aqui? Essa área vale... Como é que é a área de retângulo? Né? Lado vezes lado, base vezes altura, né? Então, como é que fica? 4 raiz de 3 vezes 9 vai dar 36 raiz de 3. Eu já tenho agora essa área aqui, ó. Essa área aqui está feita. Beleza? Como ele quer a área da tampa inteira, ainda falta calcular a área desse triângulo. Vou botar o triângulo em pé para facilitar a nossa visualização. Para o triângulo em pé, né, nós temos esse chão aqui todo do triângulo. Nós já sabemos que é o 4 raiz de 3, que é o 2 raiz de 3 daqui mais o 2 raiz de 3 daqui. Então aqui a gente já sabe que é 4 raiz de 3. E a altura, né,
É esse pedacinho aqui. Quem é esse pedacinho para a gente? Não é o nosso cateto adjacente? Não é o nosso y? Então, esse cara vale 2. Então, esse carinha aqui vale 2. E aí, como é que nós fazemos área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, eu já tenho a base, né? Então, vou botar aqui a formulazinha. Base vezes a altura dividido por 2. Areazinha de triângulo. Logo, a área vai ser, né? Igual a base, que é 4 raiz de 3. A altura, que é 2, sobre o 2. Beleza? E aí eu consigo fazer o cancelamento desses dois caras aqui. E fico com a área do triângulo sendo o 4 raiz de 3. Porém, quantos triângulos eu tenho? Eu não tenho 2 triângulos. Então, se para eu pintar eu gasto 4 raiz de 3. Para eu pintar os dois, eu terei quanto? 8 raiz de 3. Tá? Então, a área que eu vou ter que somar com a área do retângulo, então, para pintar a figura inteira, eu preciso de 36 raiz de 3 para pintar o retângulo. E preciso, para cada triângulo, 4 raiz de 3. Se para cada triângulo eu preciso de 4 raiz de 3 para pintar eles dois, eu preciso então de 8 raiz de 3. Totalizando, 44 raiz de 3. Essa é a nossa área final. Porém, você repara nas opções. As opções não tem nada com raiz de 3. Justamente por isso que no finalzinho do comando da questão, ele falou para nós utilizarmos o 1,7 no lugar do raiz de 3. Ou seja, finalizando a questão, 44 raiz de 3, né? Fazendo aqui, a gente tem 44 vezes o raiz de 3, mas ele falou que é 1,7. Então, 1,7. Se você fizer a continha direitinho aí, né? Você tem 28 de novo, 30. Pula uma casinha. E aqui a gente tem 4. Somando isso tudo, resposta final, 8. Não é isso? A gente tem aí um 4. E a gente tem um 7. Lembrando, a gente tem uma vírgula aqui, certo? Desconsideramos ela na hora de fazer a conta, logo agora a gente retorna com ela voltando uma casa. Então, voltando uma casa, nossa vírgula fica aqui. E a resposta final é a letra C. Beleza, pessoal? Questãozinha, né? Nível hard, nível pesado, né? Questão presente muito nas provas militares, beleza? Fica aí com a gente, segue nosso canal, dá o seu like lá, não deixa de seguir, beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima, tamo junto.